Sou Fred Amâncio, secretário de Educação do Recife. Há 1 ano e 4 meses, em função da pandemia da Covid-19, interrompemos as aulas presenciais em todas as nossas escolas e creches da rede do Recife. Nos últimos meses, estamos trabalhando muito em todas as nossas unidades para permitir a retomada dessas atividades presenciais tão importantes para a aprendizagem, mas especialmente para o desenvolvimento dos nossos estudantes. Elaboramos um protocolo sanitário em parceria com a Secretaria de Saúde que deverá ser observado por todas as nossas escolas e creches. Agora, nesta semana, vamos dar um passo importante. Estamos retomando as aulas presenciais em etapas. A partir deste dia 22 de julho, estamos retomando as aulas presenciais para os estudantes do 8º ano e 9º ano do ensino fundamental. No dia 27 de julho, será a retomada das atividades presenciais para os estudantes do 4º, 5º, 6º e 7º anos do ensino fundamental. No dia 3 de agosto, estaremos realizando a retomada das aulas presenciais para os estudantes do 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental, para os nossos estudantes de creche e pré-escola, ou seja, da educação infantil, e também para os nossos estudantes das turmas de educação de jovens e adultos. Neste momento, quero fazer um agradecimento muito especial a todos que fazem a nossa rede de educação do Recife, as equipes da Secretaria de Educação, inclusive aqueles que trabalham nas nossas escolas e creches, aos nossos gestores, equipes das escolas, professores, ADIs, AAEs, AADEs, colaboradores, enfim, todos os demais profissionais. Todos vêm trabalhando muito e que este momento seja um momento muito especial nesse processo de retomada para acolhimento de todos que fazem parte da nossa educação. Uma atenção muito especial e um carinho com todos os nossos estudantes. Que este momento seja um momento de fortalecimento da nossa educação. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, alunos e alunas do 6º ano. Eu sou a professora Adriana. Tudo bem com vocês? Eu tenho o privilégio de repartir esse momento com o meu amigo Efraim, que está fazendo o momento de línguas e sinais. Então, é um privilégio estar aqui com vocês, retomando a aula anterior. Então, vamos lá? Na aula anterior, de ontem, nós estávamos falando, eu apresentei para vocês o conteúdo, o tema da aula foi morfossintaxe. Nesta aula de hoje, nós estaremos revisando ou apresentando para vocês o significado desta palavra. Então, vamos fazer essa revisão ou apresentação. Eu sei que na nossa sala de aula sempre tem aqueles alunos que já ouviram falar, estavam na aula quando a professora falou sobre morfologia, sintaxe, e tem aqueles que são novatos ou perderam a aula daquele dia e não tiveram acesso a este conteúdo. Então, eu pensei, vou revisar o que significa essa palavra morfossintaxe. É a junção de duas palavras, que é dos conceitos, que é morfologia e sintaxe. Vamos lá? Revisando este conceito de morfologia. Morfologia, como falei na aula anterior, é justamente a classificação das palavras. Quando escrevemos uma frase, uma oração, cada palavra colocada ali, ela tem um pertencimento a uma classe gramatical. Então, a morfologia, ela faz isso, ela classifica. Ela diz se é um substantivo, se é um artigo, se é um verbo, um pronome. E quando vemos o conceito de sintaxe, nós aprendemos
que é apenas a função das palavras. Então, cada palavra, cada artigo colocado, cada substantivo, eles estão ali com uma função naquela frase. É sobre isso que nós vamos estar conversando hoje. Ontem, a aula de morfossintaxe iniciou com os sinais de pontuação. E eu falei para vocês que eles são usados para dar entonação, não é? Musicalidade, não é? No texto, e também para nos ajudar na fala, na escrita. Eles têm um papel muito importante na nossa escrita e também na nossa fala. Relembrando o que foi falado na aula de ontem, temos 2 tipos de orações. Eu apresentei para vocês e falei muito mais, né? Sobre as orações coordenadas assindética, que é a primeira. E falei um pouquinho sobre as orações coordenadas sindética, porque justamente essas orações aqui, elas ficariam, não é, para serem exploradas no dia de hoje. Ontem foi só um pouquinho. Então, vamos lá. Vocês podem perguntar, o que é oração assindética? Oração coordenada assindética, sindética, como eu falei no início. Tem aqueles alunos que já ouviram a nossa aula, não é, falando sobre o que é morfologia, o que é sintaxe, e tem aqueles que ainda não ouviram, de repente perderam a aula, ou de repente não estava na sala de aula, e o professor que estava no momento não falou. Então é importante retomar, revisar, e esse é o nosso papel como educador. Nós estamos todos envolvidos nesse processo de aprendizagem, e esse processo de aprendizagem acontece quando estamos totalmente envolvidos em nos conscientizar, repetir, não é? E trabalhar todos os dias essa mesma conscientização. Como hoje é a segunda aula, eu vou revisar para vocês o que é orações coordenadas assindética. Assindéticas são aquelas orações que foram trabalhadas ontem. Refere-se à oração que não possui conjunções. Lembra aquelas palavrinhas que eu coloquei ontem para vocês e relembrei que quando a nossa mente não está tão conectada, ou se estamos ansiosos, as palavras parecem que não fluem. Isso acontece conosco em qualquer momento. Então, essas palavras, essas conjunções, fazem esse papel nas orações, elas ligam uma ideia à outra. E aí eu falei para vocês que as orações coordenadas assindéticas, elas não possuem conjunções, que essas palavrinhas mágicas, não é? Que estão distribuídas no meio da oração e que fazem essa ligação. Então, nas orações coordenadas assindéticas, elas não aparecem, tá? E eu vou mostrar para vocês mais exemplos hoje. E aí nós temos as orações coordenadas sindéticas. E essas, sim, nós temos a presença das conjunções. E elas têm justamente esse papel de ligar as ideias. Eu coloquei aqui uma expressão bem interessante, não é? Fixando na cachola. O que é oração coordenada. Então, falei ontem, estou repetindo hoje. Então, coloquei essa imagem aí para descontrair um pouco, né, desse lindo cachorrinho. Então, nós vamos seguir. As sindéticas são as orações que não têm conjunção. Todas devem ser separadas por vírgulas. Lembram que ontem, naquela aula, eu coloquei uma oração, um período, sem nenhuma vírgula, sem nenhuma pontuação, só com um ponto final. E aquela oração ela foi colocada ali de forma proposital, porque eu gostaria de, logo em seguida, trabalhar e mostrar para vocês que a oração coordenada assindética, ela é apenas separada por vírgula. Já as sindéticas são aquelas orações que têm sempre uma conjunção. Essa conjunção ela pode ser aditiva.
É aquelas orações que sempre tem um i, não é? Somando, ligando a outra, não é? Nós temos as orações adversativas que eu vou apresentar para vocês, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. Essas são as conjunções que nós estaremos vendo nesta aula. Vamos analisar cada conjunção nos exemplos abaixo. Vocês lembram o que é conjunção? Se não lembram, eu vou lembrar para vocês agora. Conjunção é aquela palavrinha mágica que liga, conecta uma oração ou palavra. Então, o que é conjunção? Vamos repetir. É aquela palavra, vou falar como está no slide. É a palavra que conecta, liga orações ou palavra. Gravaram aí? Novamente, e o que é conjunção? É a palavra que conecta, liga orações ou palavra. Então, eu ontem coloquei para vocês, né, em um outro slide, né, algumas conjunções e trouxe novamente nessa aula. Não é? Coloquei essa imagem assim, sabe? Um livro aberto, trazendo para vocês assim, existem outras conjunções que podem ser usadas. E nós estaremos estudando ao longo desse conteúdo, tá? Então, nós temos aqui mais, nem, todavia, ora, portanto, pois, logo, porque, entretanto. Cada uma dessas e das outras que eu ainda irei apresentar para vocês, elas têm uma função muito importante dentro da oração. Lembrando que nas orações coordenadas sindéticas, a vírgula vem antes da conjunção. Não sei quantos de vocês, ao escrever uma frase, um textinho que a professora, que está com vocês todos os dias, trabalhando, todos os outros conteúdos, vocês se dirigem para ela, vocês, tia, eu posso colocar a vírgula aqui ou é depois dessa palavra? Tem vírgula ou não tem? Não tem. Então, em uma oração coordenada sindética, a vírgula vem antes da conjunção. Não esqueça disso. Em uma oração coordenada sindética, que tem a presença das conjunções, a vírgula vem sempre antes da conjunção, tá? Lembrando que estamos na nossa segunda aula de morfossintaxe e ainda temos mais nas próximas aulas. Isso aqui é só um pouquinho para despertar o nosso raciocínio para o conhecimento que está sendo construído ao longo de cada etapa desse conteúdo. Vamos lá. Então, nós temos aqui, eu coloquei que as conjunções elas se dividiam em aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa, alternativa. Agora eu vou estar apresentando cada uma para vocês. A gama de conjunções que temos, de palavras que temos para usar em nossas orações. Então, nós temos aqui, nas adversativas, nós temos mais, mas, não é mais é o sinalzinho de mais, não é? Mas, essa é a expressão correta. Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Então, nós temos um exemplo aqui. Estudei muito, mas não passei. Então, foi uma adversidade. A adversativa, essa palavra vem de adverso. A adversidade, não é? Parece com adversidade. Então, estudei muito. Mas, infelizmente, né? Então, esse mas, não passei. Poderia, porém, contudo, não é? Não passei. Vamos lá. Nas explicativas, nós temos sempre o porquê, que, pois. Então, nós temos esse exemplo aqui. Volte logo, pois vai chover. Vocês percebem que neste exemplo, nós temos sempre a vírgula antes da conjunção. Eu destaquei para vocês que a conjunção é essa palavrinha aí que está destacada, não é? Para vocês nesse exemplo e também no outro.
Então, nas explicativas, você vai usar o porquê, o que, não é? E aí é interessante porque ali nós temos o porquê. Quando você vai falar, não é? Vai explicar algo para alguém, você não pode usar o porquê separado. É o porquê junto, não é? E esse porquê aí é uma conjunção dentro das orações coordenadas sindéticas explicativas, ok? Então, nós temos aqui a conjunção que está presente nas orações, não é? As alternativas. Então, nós temos aqui ou, ora, já que, nem. Então, aqui, nós estamos aqui. Ora lê, ora escreve. Então, muitas vezes falamos assim, ou você brinca, ou você estuda, não é? Ou você fala, ou você fica calado, não é? Então, não usamos essas expressões. Então, quando falamos essas expressões, nós estamos usando essa conjunção aí, não é? Ora. E aí vocês percebem que a vírgula está separando. Então, essa oração aqui, ela é curta, mas ela tem vários elementos. Vamos lá? Nós temos aqui as conclusivas. E aí nós temos, portanto, logo, por isso, pois. Vocês veem a importância de estarmos na sala de aula, de estarmos estudando, como é que este conteúdo, como tantos os outros, e em todas as disciplinas vão sendo fixados, né? Eles vão tomando parte do nosso repertório no dia a dia. E ao invés de usarmos uma palavra na nossa oração, no nosso contexto no qual estamos inseridos, falando, nós passamos a usar várias. Então, existe, não é, uma necessidade enorme de estarmos bem atentos em todas as aulas. Então, língua portuguesa é muito importante, mas as outras disciplinas também. E língua portuguesa também pode lhe ajudar em todas as outras disciplinas. Então, vamos lá. Nós temos esse exemplo aqui. Analisei o projeto, por isso posso apresentá-lo. Olha que interessante. Analisei o projeto, vírgula, por isso posso apresentá-lo. Então, essa conclusão aí, não é? Por isso posso apresentá-lo. Se o projeto não tivesse sido analisado, este projeto não poderia ser apresentado. Então, alguém analisou, alguém concluiu, fechou, viu que estava ok, então poderia ser apresentado. Então, nesta oração aí foi usado por isso, poderia ser portanto. Então, pois. Então, nas conclusivas nós temos essas conjunções para serem usadas. Nas orações, com a conjunção ou e, não é? Aqui falamos não é? Se tem alguém que está na rede municipal, algum aluno inserido na rede municipal, que veio de outra região, como o sul, sudeste, se fala e, não é? Um som mais fechado, o nosso som é aberto, é. Então, o não é? A conjunção i, não é? Que falamos, tem com som de i. A vírgula só pode ser usada em 3 casos. Vamos ver? Primeiro, quando o aparece repetido na oração. E ontem, na nossa aula, eu mostrei esse exemplo e vou mostrar hoje novamente, construindo esse processo de aprendizagem com vocês. Já no segundo, não é? Momento é quando o i, não é? Que é o com som de i, tá? Quando o i, que é o com som de i, liga orações com sujeitos diferentes. E a terceira é quando o com som de i tem valor adversativo ou explicativos. Vamos vendo. Observe os exemplos. Eu trouxe a mesma frase olha a professora querendo falar como Cebolinha. Não é? Frase existe não, é frase. Nós estamos aqui com a mesma frase de ontem, não é? Da aula de ontem. Acordei,
tomei café apressado e saí correndo para o trabalho. Então, nessa frase, nós não temos vírgula, nós não temos nenhuma conjunção. Nós temos aí, não é, uma frase composta por um verbo, 2 verbos, 3 verbos, 4 verbos, não é? Quais são os verbos aí? Vocês percebem? O que é verbo? Verbo é a palavra que expressa o quê? A ação do sujeito. Então, esta frase, ela começa com um verbo, acordei. Depois vem um outro verbo, tomei café, verbo tomar. E depois saí apressada. E depois corri para o trabalho. Olha, 3 verbos, 4 verbos. Então, nós temos 4 verbos aí. Então, nós temos uma frase que não tem conjunção. E está ligada aí pela letrinha E, não é? Com som de I. Então, esta frase, quando ela, voltando aí, rapidinho, só para mostrar para vocês, não é? Quando ela diz, acordei, tomei café apressada e saí correndo, ela está explicando esse processo, não é? Para o trabalho. Agora eu vou apresentar para vocês as conjunções alternativas. Ou estudo para a prova ou tiro nota baixa, não é? Então, se não estudamos, não tiramos nota alta, não é? Ou razoável, dentro da média. Então, quando falamos dessa forma, estamos usando aquelas conjunções que eu apresentei para vocês, alternativa, não é? Ou estudo para a prova ou tiro nota baixa. Ora como fast food, ora me alimento bem. E aí pergunto para vocês, quem aqui não gosta de comer aquele cachorro-quente delicioso, aquela coxinha, tomar aquele sorvete quando vai no shopping ou está passeando, não é, com sua mãe, com seu pai, com o seu responsável? Todos nós amamos essas coisas. Mas também, não é? Não podemos estar o tempo todo nos alimentando de fast food. Nós temos que nos alimentar de alimentos saudáveis. E aí, quando falamos assim, ora como fast food, ora me alimento bem, estamos usando as conjunções alternativas. E aí nós temos aqui, mais uma vez, não é? As conjunções conclusivas. E aí nós temos aqui, pratiquei exercícios físicos, vírgula, lembra que a vírgula vem sempre antes da conjunção. Pratiquei exercícios físicos, por isso me senti muito melhor. E aí nós temos aí mais uma oração conclusiva. Aquele medicamento é tarja preta. Vejam a vírgula. Logo deve ser vendido somente com receita. E aí nesta oração nós temos o quê? Uma condição ali, ó. Somente, né? Só deve ser vendido, logo só deve ser vendido com receita. Então, nós temos aqui mais uma oração conclusiva. Mais outro exemplo explicativo. Ela deve ter saído da escola, vírgula, pois não vejo mais. Então, nós temos aqui, não é, uma oração coordenada sindética explicativa, porque nós temos uma conjunção explicativa no meio da oração. Mais outra, não quero mais comer, vírgula, porque estou satisfeito. E aí nós temos um motivo aqui, não é? Não vou me alimentar mais porque não vou pegar mais, não é? O que tem a mesa está recheada. Mas eu não vou mais comer porque estou satisfeita. Então, você usou, não é, uma conjunção. Quando você fala assim, você usou uma conjunção explicativa. E essa oração, né, o conjunto dessas palavras, formaram uma oração coordenada, sindética, explicativa. Hora de praticar o que aprendemos nessas 2 aulas, ontem e hoje. Foi maravilhoso estar com vocês. Vamos lá? Não estou encerrando ainda. Vamos organizar agora, reescrevendo, pontuando, não é? De forma correta. Um textinho, não é? Nós temos aqui. Eu coloquei 2 textinhos rápido.
As crianças saíram, enfrentaram perigos, fizeram esforço, não desistiram e alcançaram seus objetivos. Então, nós temos aí, não é? Uma oração, um período composto, não é? Com várias orações. Esse é o primeiro texto. A reescrita, organizando, né, as orações só com vírgula. Vamos ver? Então, na reescrita 2, nós vamos organizar as orações só com a conjunção com som de I, né? Então, voltando lá rapidinho, só para a gente perceber, não é, essa diferença. Nesse texto 1, vocês viram aí a primeira oração, né? As crianças saíram, enfrentaram perigos, não é? Fizeram esforço, ponto, não desistiram, olha o I aí, e alcançaram seus objetivos. Aqui nós temos a vírgula e temos o I ligando a última oração. Vamos lá para o texto 2. Nesta reescrita, não é, nós vamos organizar a mesma frase, vocês irão ver, com a conjunção com som de I. Essa reescrita só tem vírgula. As crianças enfrentaram perigos, vírgula, fizeram esforços, não desistiram, alcançaram seus objetivos. Vocês percebem que não tem a letrinha E com som de I, que é uma conjunção. A reescrita só com a conjunção E. As crianças enfrentaram perigos e fizeram esforços e não desistiram e alcançaram seus objetivos. Então, vocês veem que a letrinha, a conjunção, não é? É com som de I, está ligando uma oração à outra neste período composto. Vamos continuar praticando o conhecimento sobre as orações coordenadas. Não é? A oração em destaque é: ele não conversa mais comigo, portanto, vou ignorá-lo também. Então, nós temos na letra A, oração coordenada sindética aditiva, B, oração coordenada sindética conclusiva e oração coordenada sindética explicativa. Na D, nós temos oração coordenada assindética. E aí, qual é a resposta? Vamos voltar lá e ver, perceber qual é a conjunção que está lá. Voltando aí rapidinho o exemplo, nós temos ele não conversa mais comigo, vírgula, portanto, vírgula, portanto. Então, nós percebemos que, portanto, é uma conjunção conclusiva. Então, a resposta correta, qual é a letra? Letra B. Então, a nossa aula, ela está, não é, terminando, mas é uma alegria muito grande estar aqui todos os dias com vocês. E eu gostaria que vocês estivessem praticando esse conhecimento que foi apenas reforçado no dia de hoje com vocês. Este conteúdo, ele está sendo apresentado todos os semestres pela sua professora que está com você diariamente, enviando as atividades, conversando com você pelo Meet. Então, discuta com ela, tire as dúvidas com ela. No nosso programa também, nós teremos também um chat, onde vocês estarão interagindo conosco breve, tá? Então, foi uma alegria estar com vocês nessa manhã, que o dia de vocês sejam maravilhosos e que vocês estejam muito bem. Tchau! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife.
O Educa Recife tem mais de 14 horas de exibição todos os dias em 5 canais digitais. E na nossa programação, contamos com conteúdo exclusivo para educação inclusiva. Um programa inteirinho destinado ao atendimento educacional especializado. O programa de educação inclusiva é na TV Alep, canal 10.2, de segunda a sexta-feira e começa às 8h45 da manhã. Não percam! Fala, minha benção, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Revoredo, sou professor de Educação Física da Escola Municipal para Aulas Digitais e a aula de hoje vai ser sobre brega funk. Então, afasta o sofá, afasta a cadeira, coloca a tua escama e vem, ó, tirar uma brabinha com o professor Revoredo. Gera. Oi. Bom, como eu falei, a aula de hoje vai ser sobre o brega funk. Essa aula ela vai ser dividida em 3 partes. A primeira, a gente vai abordar as questões gerais do brega, né, separado. Em seguida, falaremos também questões gerais sobre o brega funk. E aí, em seguida, a gente sai do que é mais geral para chegar no mais específico. O mais geral que eu falo aqui é falar separadamente as questões gerais do brega e do funk. E aí a gente vai falar no específico do brega funk, beleza? Mas antes, eu queria dizer alguma coisa, né? O brega, ele é uma manifestação da cultura popular. E quanto ele, na condição de cultura popular, assim como samba, como rap, como forró, como coco, como cavalo marinho, o brega, ele é uma manifestação da cultura popular. Mas, por ele ser uma manifestação da cultura popular, será que ele é uma cultura de menos valor? Não, aí é que você se engana. Significa dizer que foi feito pela sociedade, para a sociedade, feito geralmente por músicos sem formação profissional, de forma espontânea e acessível a todo o público. Beleza? Então, eu queria dizer aqui a frase mais importante da aula de hoje. O brega, ele é cultura, beleza? Vale lembrar também que cultura não é aquilo só que você gosta, né? A cultura, ela existe e ela está aí. Inclusive, a gente tem uma citação de um estudante da USP, né, que ele se chama o Chavoso da USP. Ele diz que a cultura, ela não é um adjetivo. A cultura, ela é um substantivo. Ou seja, a cultura, ela existe. Então, não interessa se a gente vai classificar ela ou não. Se ela presta, se ela não presta, se ela é boa, se ela não é boa. A cultura, ela é substancial. Ela existe. Logo, o brega funk, ele é cultura. Inclusive, desde 2017, ele é considerado expressão cultural de Pernambuco, né? E no começo do mês, o prefeito de Recife sancionou a lei e o brega ele passa a ser patrimônio cultural e material da cidade do Recife. Logo, é cultura. Bom, o brega funk é mais que um ritmo. É um movimento cultural que nasceu nas periferias de Recife e ganhou o Brasil. Mas como é que ele surge, como é que ele se torna o que é hoje? Não sabe não? Então vem comigo que eu te conto agora. Bom, conceituando a palavra brega, de acordo com o dicionário, brega diz que é aquele que não tem maneiras elegantes ou revela pouco refinamento e mau gosto. Ou seja,
cafona. A gente fala muito dessa expressão, brega, para designar um estilo musical, para designar um estilo da própria pessoa. Mas de onde vem essa palavra brega? Bom, a etimologia, ela é o estudo da palavra, né? Então, a gente vai ter aí que o brega, a palavra brega, de onde a gente vem, é uma forma reduzida de chumberga. E aí era chumberga, chumbrega, brega. Vê, tu não sabia, né? Tá sabendo agora. Mas, e de onde surge o chumberga? Chumberga era o apelido de um ex-governador de Recife, de Pernambuco, né? Lá de 1600 e um quebrado. Isso aí, a data exata você vê com o professor Henrique Luciano de História, né? É uma palavra, chumberga é o apelido de um ex-governador de Pernambuco. Ele recebeu esse apelido ele ganhou esse apelido por ter um bigode igual ao de um general alemão. Esse general alemão participou com eles de algumas batalhas, de algumas guerras, que agora eu não sei ele te dizer qual é. Beleza? Mas assim, ele passou a ter esse apelido porque ele imitou o bigode desse general. E aí ele passou a ser chumberga. E aí, na década de 1600, quando os pernambucanos expulsaram os holandeses, e aí depois eles queriam um governador pernambucano, claro, e aí a coroa portuguesa, ele não fez isso. Colocou um cara que não sabia de nada, nunca tinha vindo a Pernambuco, e aí esse termo, ele começou a ser mal visto, né? Por quê? Porque primeiro que eles já não gostaram da indicação da coroa portuguesa, depois, ele não estava fazendo um bom governo, né? E por terceiro, ele tinha alguns mau hábitos, e aí esse termo chumberga, ele passa a chegar no dicionário de uma forma pejorativa, beleza? E aí, com o passar do tempo, essa mania que a gente tem de pegar uma palavra grande, começar a quebrar, e ficou de chumberga, passou para chumbrega e o brega. Então é daí que vem o brega, benção. Tá vendo tu? Bom, na década de... O brega, ele começa a ser utilizado como forma para designar uma manifestação cultural lá na década de 80, né? Pela mídia e também pela sociedade que tem uma coesinha a mais que a gente, e aí designava o nome brega para falar da gente, né? Da população que não tem esse poder aquisitivo muito alto também. Mas de onde é que surge o brega? O brega, ele surge... pode voltar, por favor, aí, Creiton. Beleza, Creiton. Bom, essa aí a gente já viu. Vamos passar um pouquinho. Bom, essa nova vertente, ela era caracterizada pelas composições geralmente relacionadas a desilusões amorosas, tendo como tema principal o cotidiano. Por que o brega, ele é tão curtido pela gente, assim? Por nós pernambucanos e por várias pessoas de fora de Pernambuco. Porque o brega, ele fala do cotidiano. Se você pegar um breguinha e ouvir, ele vai falar sobre o cotidiano da vida das periferias de Recife, né? Do tudo que acontece lá. Tranquilo? Bom, como eu falei, o brega, ele surge na década de 1960, né? 1960, e ele é uma ramificação da Jovem Guarda. E o que é a Jovem Guarda? A Jovem Guarda nada mais é que uma manifestação da década de 60, e aí onde sofria influências do rock and roll. Então, se tu vê hoje e ouve Reginaldo Rossi era rock quando começou, viu? Era uma ramificação da Jovem Guarda, e aí ele foi o que foi e se tornou o nosso rei, né?
o brega, o brega começou a perder espaço na mídia a partir da década de 1990. Esse brega romântico e cafona que fala sobre o cotidiano da sociedade, principalmente as desilusões amorosas, ele começa a perder espaço na década de 1990, por aí, até chegar na década de 2000, né? E aí a gente chega, gradualmente, foi percebendo, gradualmente, foi desaparecendo da mídia e de massa, como eu acabei de falar, né? Mas nas regiões norte e nordeste, o termo ele começa a sofrer variações do estilo. Olha aí, ó. Tá vendo? Então aquele brega cafona, ele começa a sofrer influências, principalmente no Pará, com o tecnobrega, né? E aí esse tecnobrega, ele sofre influências de várias pessoas. Ele sofre influência das músicas carimbenhas, né? Das músicas de lá também. E aí tem essa mistura. E aí a gente começa a incorporar essa nova manifestação, né, de estilo musical e essa nova variação. Tranquilo? Bom, como eu disse, né, no Pará, o brega ele assistiu uma incorporação de diversos ritmos, principalmente ritmos carimbenhos, ritmos brasileiros, e aí ele vai se misturando e com o passar do tempo, ele se torna o que é o tecnobrega. Tranquilo? É pela influência dessa segmentação que o Recife assiste à proliferação de diversas bandas. E aí a gente vai ter uma nova roupagem. Então, tipo, aquele brega, cafona, papapá, que geralmente era um cantor ou dois, ele agora passa a ter uma nova roupagem, principalmente em Pernambuco. E aí é que surgem bregas e bandas como Banda.com, né? Conde Sobrega, Banda Ritmo Quente, Kelvis Duran, Luminar, Mancha de Batom, Vício Louco, Banda Carícia. E aí tem uma característica muito interessante, que é a questão da incorporação do papel da mulher, né? Ou seja, até esse tempo não existia o casal cantando, né? E a partir de 2000, eles começam a incorporar a sua banda, mulheres cantoras, né? E aí a gente tem vários exemplos, como Michele Melo, como eu coloquei logo no início, que é considerada a nossa rainha do brega, né? Tem a Nega do Babado, tem Banda da Lolita. Então, assim, a gente tem várias, como é que eu posso dizer, várias pessoas integrando esse novo movimento. Bom, fica ligado aqui que a gente vai dar uma pausa para a gente agora cortar para o segundo momento, que o segundo momento a gente já viu as questões gerais as questões gerais do brega, né? Agora a gente vai ver as questões gerais do brega funk, do funk, e posteriormente a gente acaba no brega funk, beleza? Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos isso. Bom, aí a gente também vai trazer o conceito de funk, né? O que é funk? É bom dizer que assim como o brega e como o brega funk, como o samba, como o rap, forró, coco e o cavalo marinho, o funk também, ele é uma manifestação cultural típica. Essa forma que a gente vê hoje em dia é uma formação genuinamente brasileira, né? Porque aí eles têm aceleração do ritmo, dos estilos, que aí criou essa nova vertente, que é o funk carioca, que a gente hoje curte muito. Eu, pelo menos, gosto, né? E aí a gente tem um conceito de funk. E o que é funk? Funk é um gênero musical de ritmo dançante, intenso e repetitivo.
que teve suas origens nos Estados Unidos a partir da década de 60. Olha, vê só como está tudo ligado. O brega surgiu em que ano? Na década de 60. O funk na década de 60. Um aqui no Brasil, outro nos Estados Unidos, mas aí também essa nova ramificação pega influências estrangeiras também, né? Mas aí a gente consegue ver que o funk também surgiu naquela época, na década de 60, né? Sendo resultado de várias misturas de gêneros, assim como o soul, como o jazz e como o blues. E aí, a partir disso, a gente tem uma das principais vozes e artista desse período, ele é James Brown. Né? Se você não conhece, vá lá e dê uma pesquisada. James Brown, muito bom. Bom, a gente viu a etimologia da palavra brega, agora a gente vai ver um pouquinho da etimologia da palavra funk. Como é que surge o nome funk? De onde vem? Para onde vai? Né? A expressão funk, ela vem da palavra africana lufuk. Esse termo lufuk, em ambas as origens propostas, o termo se refere ao odor corporal. Então aí a gente tem uma expressão, uma manifestação, né, cultural, que aí ela surge de uma palavra africana para designar o odor corporal, né? Então aí isso é muito importante para a gente entender como é que funciona o funk hoje. E aí esse lufuk é usado por músicos africanos também para elogiar pessoas, pela integridade de sua arte e pelo seu trabalho, né? Para alcançar os seus objetivos. Ou seja, ele tem uma conotação pejorativa, né? Essa aí do odor corporal, essas coisas todas, mas também ele era utilizado, principalmente para os músicos do blues, né? do jazz, como a gente vê aí também, tem esse aqui é Louis Armstrong, é um grande músico também, que vocês estão vendo aí. E aí ele também passa a ter essa conotação, né? A gente vê que o funk, ele tinha essa conotação de pejorativa, mas também ele é utilizado para designar coisas boas entre os músicos. E aí a gente entra na evolução do funk, né? Como é que o funk surgiu, como é que ele está até hoje, e aí a gente vai entender um pouquinho. O funk, como eu disse, ele é um estilo musical que surge através da música negra norte-americana, ou seja, ele é um ritmo afro-americano, beleza? Que surge na década de 60, como a gente já falou, e aí engloba outros estilos, como o jazz, o blues e o soul, como a gente disse. Na década de 60, como a gente falou, que foi o surgimento desse estilo do funk, e aí a gente tem, no início desse estilo era considerado como indecente, né, como a gente acabou de ver, sendo que ele era utilizado também de uma forma positiva entre os músicos do jazz, né? Ele acabou incorporando essa característica. Lembra que eu disse que o funk, a termologia dele fala do odor corporal? Pronto, ele começa a utilizar e a incorporar esse significado nas suas músicas, e aí ele passa a ter músicas com ritmo mais lento, dançante, mais sexy, mais solto e com frases repetidas, né? Isso aí a gente ainda consegue ouvir muito. Na década de 60, esse cara aí que vocês estão vendo, George Clinton, ele foi o responsável por dar uma nova roupagem ao funk, né? A gente considerado o funk psicodélico. Nessa época também foi que o funk chegou no Brasil. mas principalmente no funk carioca, no estado do Rio de Janeiro. Beleza? E aí a gente tem pessoas como Tony Tornado, que traz o estilo para cá, Tony Tornado, Tim Maia, e aí ele começa a incorporar aquelas batidas com o nosso estilo, e aí ele também é bom lembrar que o funk,
apesar de ter essa batida dançante, repetitiva, parará, 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 o funk ele também tem um cunho ativista muito forte, né? E aí, Tony Tornado, se você não conhece, e se você quer saber o precursor do funk brasileiro, Tony Tornado e Tim Maia. É importante você conhecer essas duas figuras, beleza? E aí a gente chega na década de 80. A década de 80, com relação ao funk carioca, a gente tem aí, no final da década de 80, ao incluir batidas eletrônicas ao ritmo, o produtor musical, conhecido como DJ Malboro, ele lança seu primeiro álbum, que se chama Funk Brasil, e consolidou o ritmo nacional, né, com produções inteiramente nacionais e letras em português que retratavam a realidade das favelas. Lembra que eu falei da questão do ativismo? Pronto. O funk, ele ainda assim fala também do cotidiano das comunidades, das favelas. E aí chega na década de 90. A década de 90, ele é caracterizado pelo avanço da criminalidade, o aumento, né, da criminalidade. Esse funk ele começa a falar também das questões do cotidiano da favela. E aí a gente chega, nessa década de 90 também a gente tem o que a gente chama do funk em Recife. A gente tinha esse movimento, sendo que esse movimento ele surgiu na década, início de 90, final de 80 para 90, e aí ele teve seu ápice na década de 2000, e aí, sendo que esses MCs eles só cantavam na sua localidade, beleza? E aí a gente passa a ter perseguição, porque aí mistura com torcida organizada e com outras manifestações e incentiva a violência, e aí em 2000 ele passa a deixa de existir, né? E é a partir daí que emerge o brega funk. O brega funk, como a gente já disse, que é um movimento cultural que nasceu nas periferias de Recife, ele surge dessa conjuntura, ele emerge dessa conjuntura das repressões do baile funk em Pernambuco, que influenciou o movimento. Por exemplo, a repressão dos baile funk, me perdi aqui, vou botar o GPS e achei. Bom, esses MCs que só podia cantar na sua ré, ou seja, o que é ré? Ré é a sua comunidade, é a sua favela. A minha ré é o Detran, né? E aí a gente vai saber qual é a tua ré, Creiton. Bom, a minha ré é o Detran, e aí tem a ré de Santa Amaro, e aí a ré é para dizer a localidade onde você mora, a sua favela, beleza? E aí esses MCs eles só podiam cantar lá. E a gente tem MCs como Troinha, como Tchevchan, que é o louco, como MC Leozinho. Eles tentam fazer uma repaginada, porque, tipo, naquela época existia muita briga entre as rés, ou seja, entre as favelas. Ou seja, se eu sou MC da ré do Detran, eu não posso cantar em outro lugar, porque a gente falava mal da outra comunidade, beleza? E é a partir daí que o brega funk ele surge. Ele surge para unir essas favelas, para unir essa comunidade em prol de um movimento só, o brega funk. Bom, o brega funk, como a gente conhece hoje, ele explodiu assim, a primeira participação dele na mídia foi em 2011, né, nacionalmente, mas foi em 2018 que ele estourou nacionalmente e todo mundo começou a pesquisar o que é brega funk. E foi com MC Loma, né, e as Gêmeas Lacração. E aí que a gente sabe com a música envolvimento diferente. Bom, pode voltar, por favor, um pouquinho.
E aí o brega funk, ele é caracterizado pelas músicas, né? Pelas músicas. E aí a gente não pode desassociar o brega funk do passinho, porque uma música de brega funk, ela só estoura se tiver um passinho, beleza? Aí agora eu vou ter uma participação de uma grande figura, né, da comunidade das favelas, que é o Creiton, não o Creiton da produção, mas é o Creiton Ratão. E aí, rapidinho aqui, o brega ele começa a surgir, é comemorado no dia 14 de fevereiro, com relação em homenagem a Reginaldo Rossi, né? E aí, pode voltar, por favor, um pouquinho só isso agora. Eu queria fazer uma pergunta e uma participação do nosso amigo Creiton Ratão. Creiton, na tua visão, na tua perspectiva, qual é a importância do brega funk para as favelas, como forma de expressão das favelas pernambucanas? Tamo junto, meus compadres. Aqui é Grito Ratão na voz. Tô aqui para dar ideia para vocês. Ó, já chegaram me perguntando mesmo. Vou falar para vocês das minhas das minhas visões, tá ligado? Vou falar da minha visão aqui, qual a importância do brega funk como forma de expressão nas comunidades. Agora eu falei certo, pirrada. Olha então, vou falar pra vocês. É muito fácil, pirrada. O brega funk nas comunidades, ele chega pra unir mesmo, todas as comunidades mesmo, entendeu? Todo mundo, porque a música, tá ligado? Que a música junta todo mundo, não só as comunidades, né? O brega funk é nosso, é das comunidades, mas ele atinge todas as classes sociais mesmo, compadre. Até os pirrados de pedra dança mesmo, escama mesmo, no brega funk, pirrada. Então, tá ligado? É o ritmo que veio pra unir todo mundo num bolo só. É isso aí. Eu aqui rapidinho, só pra eu agradecer. É isso aí, meus esquadrilheiros, com esses ensinamentos aí que vocês vão aprender a tirar a brava no brega funk. É nóis, aquele abraço aí pra turma do professor Revo. É isso aí, tamo junto. É Revo mesmo, pirrada. Se não for, já foi. Olha aí, o meu pirra Creiton, ele deu a ideia cheque, né, do que é essa importância. Agora a gente tem uma surpresa, né, agradecer primeiramente a Bruno, intérprete, e a Silvestre, né, que conseguiu fazer com que isso aqui agora que vai acontecer funcionasse. Mas também eu quero agradecer a Ítalo Lima, né, o humorista Ítalo Lima, por ter mandado esse vídeo pra gente. E agradecer também a Gatuno Produções por liberar o seu artista. E agora vamos para a cerejinha do bolo da aula de hoje. Detona, pai! Bom dia. Eu estou aqui para mostrar a surpresa para vocês. Então, ele vai iniciar aqui, ó. Fascinar. Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Chegou a hora de arrasar dançando e também conscientizando todos para se vacinar. Então, vamos lá. Calma, que assim, ao vivo é assim mesmo, viu? O Nau, ele ouviu um brega funk, né? O Nau do Gera, ele ficou com a imunidade baixa, mas ele já voltando e vai começar tudo de novo, porque o ao vivo é assim, beleza? Um minutinho só, viu? Não vai perder o Nau, ó. Levanta até sozinho, pô. Vamos de novo. O que você quer que eu faça? Vacinar. Vacinar. Vamos segurar ele. Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Chegou a hora de arrasar dançando e também conscientizando todos para se vacinar. Então, vamos lá. Gera, vamos dançar também?
Agora foi. Esse aqui, ó, também tem que agradecer ao Naldo Gera, né? Que fez essa dancinha massa. Bom, eu tô encerrando a aula de hoje, né? Eu queria agradecer a todo mundo e dizer que na próxima aula teremos um encontro marcado aqui novamente. E aí, sabe qual vai ser a próxima aula? Sabe não? Fica aqui esperando que eu te conto, viu? Semana que vem. Não, a gente vai falar sobre o... Fica aqui na próxima aula. Tchau, pessoal! Eu sou o professor Reboredo e essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. O Educa Recife tem mais de 14 horas de exibição todos os dias em 5 canais digitais. E na nossa programação, contamos com conteúdo exclusivo para educação inclusiva. Um programa inteirinho destinado ao atendimento educacional especializado. O programa de educação inclusiva é na TV Alep, canal 10.2, de segunda a sexta-feira e começa às 8h45 da manhã. Não percam! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas da educação infantil. O Educa Recife tem mais de 14 horas de aulas, exibidas todos os dias, em 5 canais digitais. Já sabem os horários de vocês? Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O programa de educação infantil é exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, na TV Alep, no canal 10.2. Neste programa, as crianças têm acesso a um conteúdo educativo, lúdico e muito divertido. Também tem o Momento do Bebê, onde as famílias das crianças de 0 a 3 anos contam com orientações e dicas de especialistas. Então anotem os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, alunos e alunas do 6º ano. Eu sou a professora Isabel e vamos hoje com mais uma aula de ciência. Sejam todos bem-vindos. Fiquem atentos que hoje nós temos coisas incríveis para realizar aqui. Primeiro, quero lembrar a vocês que logo nós estamos com esse mural funcionando, onde vocês vão enviar fotos das atividades que a gente está solicitando aqui. Logo eu vou dizer a vocês como é que vocês vão enviar e como eu vou mostrar aqui. Imagina o seu trabalho, imagina a sua atividade sendo exposta aqui na nossa tela para todos os colegas da Rede V. Será incrível, não, pessoal? Por isso, caprichem nas atividades, fotografe bem e logo vocês vão ver o trabalho de vocês aqui. Mas vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Atenção, a aula vai começar. É hora da gente encontrar o melhor lugar para assistir. Chama os colegas, chama a família, vê quem é que está em casa que pode participar dessa aula. Será muito importante a participação deles também, junto com vocês. Pode ser o irmão mais velho, pode ser o irmão mais novo, o pai ou a mãe. Chama alguém para ficar aí com você. Vamos lá. Eu vou começar a aula hoje contando uma história, né? Então, estou trazendo para vocês aqui uma história. Antes de ir ao supermercado, antes de ir às compras, antes de ir à feira, o que a gente deve fazer? Então, aqui, eu vou dar aqui algumas dicas para a gente poder entender essa questão de ir às compras, de ajudar a família, de carregar essas sacolas, como é que a gente deve fazer. Tem gente que prefere ir ao mercado. Vejam aí como se comportam as pessoas no mercado. Estão aí levando as sacolas, carregando esse peso, escolhendo todo o material. Legal, né, pessoal? Mas tem gente que prefere de outra forma. Tem gente que prefere ir com seu carrinho. Veja esse senhor, ele mesmo está levando seu carrinho.
Vejo que ele aí vai transportar muito bem, circular muito bem aí na feira. Legal. Mas tem também alguém que não planejou muito as compras. Olha essa senhora, olha o que ela está dizendo para a gente. Se fosse para dar mais 10 passos, eu não ia aguentar. Ela está levando um monte de sacolas, muito peso. E aí vem a dica, não é, pessoal? A dica de como ir às compras. Então aqui tem alguns segredos. Primeiro, eu creio que aqui a mamãe, a vovó, a madrinha, a tia faz isso. O que é que eu preciso comprar? Quanto eu tenho para gastar? O que é necessário, de fato, comprar? Onde irei comprar? Se eu vou para o supermercado, se eu vou para a feira. Mas aí vem o mais importante. Como eu vou trazer? Então é sempre bom. Às vezes eu também entro no supermercado, compro algumas coisas e depois eu vejo como é que eu vou levar tudo isso. Isso vai ficar pesado para mim. Depois de alguns passos, o que é que vai acontecer? Isso vai ficar mais e mais pesado. Então a aula de hoje vai falar um pouquinho também sobre isso. Mas vamos lá. Aí a nossa super aula de hoje tem tudo isso. Vamos ter um momento de revendo, vamos rever alguns conceitos que já estudamos nas outras aulas, como matéria, massa, volume. Ah, professora, tem algo novo? Sim, nós vamos estudar hoje as misturas. A mistura homogênea e a mistura heterogênea. Vamos entender o que esses nomes representam aqui na mistura. E vamos também já começar a pensar como separar essas misturas, porque hoje nós teremos muitas experiências. Legal, né, pessoal? Eu sei que vocês gostam das experiências e aqui eu tenho um monte de coisa e vou mostrar aqui a vocês. Agora, como eu disse, chama alguém para ajudar. Eu vou ter vários questionamentos, vão ter desafios e é importante que alguém esteja ajudando vocês. Vale sim. Há quem pergunte, professora, e pode a mãe ajudar? Pode a mãe ajudar, pode qualquer pessoa que esteja aí com vocês, porque os desafios serão legais. E os desafios, pessoal, eles irão ajudar a construir os conceitos, a gente entender as definições. Não é legal? Experiência é para isso, é para a gente testar, é para a gente aprender, mas a partir de um grande desafio e de grandes desafios que eu vou trazer para vocês. Vamos lá. Então, aqui eu já coloquei qual é a aula de hoje. Nós vamos trabalhar com misturas. A mistura homogênea e a mistura heterogênea. Vamos ter que descobrir o significado dessas palavras. Quando a gente descobre o significado, quando a gente entende o significado, fica muito mais fácil da gente classificar se a mistura é homogênea ou se a mistura é heterogênea. Vamos lá. Como eu sempre coloco para vocês, eu tenho uma trilha, eu tenho um caminho a seguir. Então, ela vai partir de alguns desafios, que é o nosso checkpoint. E o que é o checkpoint, professora? São os desafios, são as questões, são as perguntas que eu vou fazer ao longo da aula. E aí eu digo a vocês que a gente tem um caminho a percorrer, a gente tem uma trilha a percorrer. Para quê? Para no final da nossa aula chegarmos a dizer, agora nós sabemos o que é uma mistura homogênea, agora nós sabemos o que é uma mistura heterogênea. Então, às vezes, alguns alunos dizem, e é preciso ler, professor, esse texto? É. E é preciso realizar esse exercício? É. Para no final a gente poder dizer, agora eu sei o que é uma mistura heterogênea e homogênea. Mas para quê? Não é? Para que eu estou aprendendo? Será que é só para ciências? Vocês vão ver hoje que não. Tem muita coisa aqui que acontece no nosso dia a dia. E às vezes a gente nem sabe por quê. A experiência também vai ajudar a isso. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero lembrar a vocês o que é matéria, né? Em outras aulas, nós já vimos que matéria é todo sistema que possui massa e ocupa lugar no espaço. Legal, né, pessoal? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter essa matéria trabalhando para a gente. Então, a gente vai dizer assim, que matéria está trabalhando para a gente? A professora, o pessoal que acabou de entrar dando essa ajudinha. Viram, pessoal? Como o povo aqui é cuidadoso, disse, para vocês verem melhor a experiência, foi preciso puxar um pouquinho a mesa. Que legal, né? Isso é aula ao vivo, gente. Mas eu sei que tem alguns que vão assistir depois. Aí vão ver também o gostinho da aula ao vivo. O pessoal é muito cuidadoso, esse pessoal da nossa técnica, viu? A professora Isabel está falando, mas ela vai querer mostrar tudo direitinho. E para vocês entenderem,
aconteceu rapidinho aqui um processo de ajuda. Isso, graças, né, a uma atenção. É essa atenção que eu quero ter com vocês também. Eu quero que vocês prestem atenção. Assim, irá facilitar bastante a compreensão e a resolução de muitos problemas. Outra coisa que a gente vai conversar é sobre o volume, né? Então, aquela matéria, ela ocupa lugar no espaço e ela preenche um volume. Lembra quando eu falei das compras? Tinha um senhor que estava arrastando as compras no carrinho. Legal. Outra estava chegando em casa cansada, exausta, com aquele peso das compras. E aí a gente vai falar a respeito disso. O que é que a gente vai conversar? A gente vai conversar sobre massa ou peso. Então, quando eu chego lá no supermercado, quando eu subo na balança, eu vou aferir, eu vou conferir a minha massa ou o meu peso. E não é a mesma coisa não, professora. Não, não é a mesma coisa. Nós vamos descobrir que existem instrumentos que conferem a massa e instrumentos que conferem o peso. E eu fui buscar uma imagem bem legal. Uma imagem que mostra quando eu estou na Terra é uma coisa, quando eu estou lá na Lua é outra completamente diferente. Legal, né, pessoal? Eu não sabia. E lá na Lua é diferente, professora? Sim, porque nós vamos falar de gravidade. E quando eu falo de gravidade, cada espaço, cada local pode ter uma numeração, uma quantidade diferente. E é preciso prestar atenção. É preciso saber a diferença de massa e de peso. Massa para peso, ok? Mas vamos lá. E eu trouxe para vocês aí uma definição, para rapidinho a gente poder entender. Massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Então, essa é a massa. E peso? Peso é a força gravitacional sofrida por um corpo. Então, quando eu subo lá na balança, eu estou aferindo a minha massa. Quando eu vou no supermercado, quando eu vou na feira e compro 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, eu estou comprando a massa. E aí a gente vai prestar atenção em outros. Aquele vendedor lá de macaxeira que passa na nossa porta, ele usa uma balança diferente. Ele está usando, primeiro desafio, ele está usando um instrumento que confere a massa ou confere o peso. Pergunta aí para quem está do teu lado. Se não tem ninguém, para pensar. Ah, professora, passa aqui na frente da minha casa também o vendedor de macaxeira. E ele não teria a balança, né, para colocar. Ele tem um instrumento mais simples. Vamos lá, mas vamos caminhar. No decorrer da aula, eu quero essa resposta com segurança. Por enquanto, eu acredito que vocês estão apenas com hipóteses, pensamentos, ideias. Vamos lá. Hora da experiência. Hora da gente apresentar o que nós temos, ok? Eu vou apresentar para vocês o que é que eu vou utilizar hoje. Então, sempre eu estou utilizando o copo de laboratório, que é o Becker. Hoje eu tenho vários tamanhos de becker. Eu tenho esse becker grande, eu tenho o becker médio e tenho o becker pequeno também. Ah, professora, eu já estou vendo que alguns estão cheios. Alguns estão com bastante coisa. Mas quando vocês falam em cheio, vocês não estão se referindo a esse? Esse está cheio também. Como assim, professora? Eu não estou vendo nada. Está cheio de ar. Ah, não contavam com essa resposta. Tudo bem, pessoal. Mas vamos lá. Nós temos copos, nós temos algum feijão, nós temos milho, arroz. Tudo isso nós vamos utilizar na nossa aula. Como eu coloquei aqui, nós temos instrumentos e temos também substâncias. Nós temos o mel, o óleo, o álcool, um monte de coisa aqui. Alguns que são instrumentos e outros que são substâncias. Os instrumentos estão apenas ajudando a acoplar, a guardar as substâncias, já que eu não poderia espalhar tudo aqui na mesa. Então, eles estão aqui para separar. Legal, não é, pessoal? A palavra separação vai estar presente também nessa aula de hoje. Vamos lá. Então, eu falei na questão de substâncias. E agora eu estou falando, lembrando a vocês, de reagentes e produtos. Assunto que nós já estudamos antes. Nós temos as substâncias e essas substâncias se misturam e formam novas substâncias. Ou seja, nós temos os reagentes e o produto. E aí a gente vai começar a pensar aqui o que é substância, o que é produto,
Porque tudo aqui é matéria, porque tudo ocupa lugar no espaço. Tem volume e tem massa, ok? Vamos continuar. Então, vamos relembrar a questão de mistura. E aí, professor, o que é uma mistura? É a associação de duas ou mais substâncias cujas propriedades permanecem. Porque nós falamos em outras aulas que algumas substâncias, quando se misturam, ocorrem reações químicas e elas perdem as características. Nesse caso, não, elas vão permanecer. Então, a gente vai misturar e ela vai permanecer, ok? E agora, vamos começar aí nossa experiência. O que é que eu vou fazer primeiro com vocês? Primeiro, eu vou pedir que vocês observem alguns recipientes que eu tenho aqui. Vamos lá. Atenção. Então, eu vou mostrar os recipientes e depois vocês vão tentando identificar o que foi diferente. Então, o primeiro recipiente que eu tenho aqui é a questão aqui do feijão, né? Então, vou mostrar aqui a vocês o feijão. Tenho também o milho, né? Tenho um outro tipo de feijão com uma outra cor. Tenho também pedrinhas verdes. Ah, professora, eu pensei que era açúcar com anilina. Não, isso aqui são pedrinhas, viu, pessoal? E temos outros. Eu vou começar neste recipiente, nesse becker maior, a colocar aqui. Vamos prestar atenção o que é que vai acontecer. Então, eu vou colocar primeiro o milho. Vou deixar esse milho aqui. Vou colocar o feijão. Legal. E eu vou colocar agora o outro feijão. Pronto. Esse é o nosso primeiro experimento. Eu quero que vocês observem bem. Vamos lá. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho 3 camadas. Uma camada com milho, uma camada com feijão preto e uma camada com feijão branco. Legal. Isso é muito importante para a gente prestar atenção o que a professora quer com isso. Ótimo. Agora eu vou pegar esse outro recipiente. Vamos lá. Esse aqui, ó. Vamos ver o que é que vai acontecer com ele. Eu vou colocar uma porção de água. Vou colocar aqui no becker. E vou do becker colocar nesse outro recipiente. Vamos lá. É hora de observação. O becker vai me ajudar a ver a quantidade, pessoal. Depois eu vou colocar o óleo. Legal, legal aqui, colocando esse óleo. E aí, eu estou com um bastão que eu vou agitar. Eu vou mexer. Vamos lá. Mexendo, mexendo. E vou parar. E vou pedir que vocês observem. Então, lá no feijão e no milho, eu tenho 3 camadas. E nesse aqui, mesmo depois de agitar, eu ainda tenho 3 camadas. Não, professora, a senhora só tem 2. Vamos fazer 3, pessoal. Rapidinho, eu vou pegar o óleo. Também vou colocar em outro becker, porque eu preciso ver a quantidade. Certo, pessoal? Não vou colocar para a gente poder ver a quantidade, nem mais, nem menos. A dosagem certa. Então, vamos lá. Atenção que eu estou colocando o óleo. Já coloquei o óleo, estou colocando o álcool. Eu também quero agitar. Vamos lá. Professor, esse álcool é o álcool 70? É, gente, o álcool 70, o álcool que a gente está usando aqui para higienizar as mãos. E vocês também estão higienizando as mãos? Como é que está acontecendo aí, pessoal? Às vezes em casa é melhor o sabão. Deixa o álcool para quando a gente estiver fora de casa. Eu agora vou para um outro. Eu tenho aqui um suco de maracujá. Vocês gostam de suco de maracujá? E aqui a gente vai observar esse suco de maracujá. Coloca mais um pouco, professora. Legal. Ele está bem concentrado, não é? Então, se ele está bem concentrado, vamos colocar mais uma porção de água. Esse aqui eu não vou precisar de medir. Quero deixar o suco de maracujá. Pronto, pessoal. Hora da gente observar o que vai acontecer. Então, eu tenho aqui 3 momentos. O primeiro com grãos, o segundo com líquido e aqui também com líquido.
Será que vocês lembram o que tem em cada um? Nós vamos continuar a conversar enquanto esse material vai ficar aí, em repouso. E vamos ver o que vai acontecer. Tem muita coisa aí para acontecer. E tem muita coisa muito importante para a nossa aula. Vamos lá. É hora da experiência, a gente está falando de mistura. Professora, mas a senhora falou do checkpoint, que são as perguntas, e não apresentou nenhuma pergunta ainda. Então vamos lá, vamos para as perguntas. Primeira pergunta. Quantas fases tem um copo de café com leite? Professora, a senhora trouxe o café com leite? Trouxe, pessoal. Olha aqui. Uma xícara com leite e aqui um cafezinho. Vou misturar. Agora já não vou usar mais o bastão de vidro, vou usar aqui um palitinho. E aí vai completar a nossa observação. Porque é uma pergunta que eu fiz aí no checkpoint, ok? Qual é a outra pergunta do checkpoint? Quantas fases tem no suco de maracujá? E já está aqui o suco de maracujá. Qual é a outra pergunta? Qual é o maior número de fases que nós podemos montar? E aí eu trouxe algumas caixinhas de massa de modelar para a gente falar dessas fases. Então a gente vai ver aqui quantas seriam possíveis serem montadas. E por fim, tem alguma mistura que não podemos ver as fases, mas elas existem? Então, um grande desafio. Legal, não é, pessoal? Vejam quantas questões. O checkpoint é para isso. São questões para a gente parar e pensar. Algumas, as experiências vão nos ajudar. Outras, a gente vai ter que parar, pensar e ver. Ah, isso já aconteceu comigo. Isso não aconteceu comigo. Então, a gente vai ter que começar a pensar. O que a experiência vai ajudar e o que a gente vai ter que lembrar se já aconteceu conosco ou vamos levantar hipóteses, ok? Continuando, nós já vimos o que é mistura. Há algumas pessoas que dizem, né, que mistura é a carne que vai complementar aí o almoço, o jantar. Outras pessoas acham que só porque esse prato aí está bem colorido é um prato com mistura. Mistura é algo que a gente está estudando, né, gente? Aí também. E agora, uma outra apresentação. Um copo recebendo água aí a todo vapor. É uma mistura, gente. A água é uma mistura formada de hidrogênio e oxigênio. Então, nós já vimos que mistura é quando tem mais de uma substância. Muito legal, muito bom mesmo. Mas vamos lá. Se nós agora já temos um monte de materiais aqui, já dá para a gente começar a classificar, para a gente poder arriscar o que é mistura homogênea e mistura heterogênea. Mas, professora, a senhora não disse para a gente ainda a diferença, porque a gente vai começar arriscando. Eu tenho aquele primeiro exemplo, que é um bolo com várias camadas, um bolo colorido. Tenho também aqui um pedaço de granito. Então, será que dá para a gente arriscar? Eu tenho aqui a água com óleo, que eu também tenho aqui no meu recipiente. E tenho aqui um prato de feijão com arroz, para a gente pensar. Será que o exemplo 1 é uma mistura homogênea ou heterogênea? Quero agora que vocês parem. Lembre que eu disse, chama alguém aí da família para ajudar. Pede para alguém ajudar vocês. O que é que vai ter aí? Como é? Como é a resposta? Pede ajuda. Arrisquem também. Vamos lá. Muito legal. Mas agora a gente vai falar o que é uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. E depois lembrar daqueles exemplos. E vermos aqui também. Muito importante responder aqueles questionamentos para a gente entender aqui qual é a diferença de uma mistura homogênea para uma mistura heterogênea. A mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase. Aqui, a água é uma mistura homogênea, uma única fase. Eu tenho aqui terra preta, é uma mistura, única fase. Então, ela tem só uma fase, não é, professora? Essa areia que eu pintei com anilina verde também é uma mistura homogênea. E então, a mistura heterogênea é quando tem duas ou mais fases. Então, aqui eu tenho quantas fases, pessoal? Nós temos a questão aqui, ó. Vamos lá. Pegar uma colherzinha colorida para mostrar. Nós temos o milho, o feijão preto e o feijão branco. Nós temos 3 fases, não é isso?
Agora eu tenho outro experimento aqui, que tem a água, o óleo e o álcool. E aqui eu tenho 2 fases, mas eu vou colocar depois mais álcool. Eu acho que nós vamos conseguir aqui 3 fases. Aqui eu tenho um suco de maracujá, bem concentrado. Mas vocês vão me dizer, professora, eu já peguei o suco de maracujá lá na geladeira e ele parecia que tinha água e em cima o suco. Vamos ver o que vai acontecer aqui. E aqui eu tenho uma mistura de café com leite. E aí eu pergunto, é homogênea ou heterogênea? Vamos ter que lembrar das fases. Não é isso, pessoal? Então, eu tenho aqui alguns materiais. O que eu posso colocar ainda? Eu vou colocar ali um pouco de mel. Agora, o mel, como ele vai ter dificuldade de sair, eu já vou colocar aqui algumas gotinhas. Então, o que é que vai acontecer com o mel? Ei, pessoal, o que está acontecendo aí com o mel? Será que eu aumentei a quantidade de fases? O que está acontecendo aqui? Não vou colocar mais, não quero estragar meu mel, não é, pessoal? Só um pouquinho já dá para ver. Experiência também é isso. Não estragar materiais. Olha, será que dá para ver que o mel ficou embaixo? Depois eu tenho a água e o óleo. Então eu tenho quantas fases aqui? Legal. 3 fases, não é, pessoal? E aí nós vamos continuar. Experimento e mais experimento. Puxa vida, eu coloquei ali. O que é que eu poderia fazer mais? Eu vou contar nesse experimento aqui uma historinha. Uma noite faltou energia. E sabe o que aconteceu? Na hora eu estava guardando alguns mantimentos e peguei um recipiente de arroz que era do mesmo tamanho de feijão e coloquei feijão dentro do arroz. Gente, só quando voltou a energia que eu percebi que tinha feito tudo errado. E agora? O que é que eu posso fazer? Será que eu vou conseguir separar? Será que eu vou conseguir retirar o feijão e o arroz? Vamos pensar. Esse é assunto também para a gente discutir. Hoje a gente está vendo a questão da mistura homogênea e heterogênea. E nós vamos continuar nossos estudos e nós vamos ver que essa mistura homogênea e essa mistura heterogênea, ela pode sim começar a ser separada. Mas como, professora? Será que eu consigo tirar a água dessa mistura? Como é que eu vou tirar essa aqui? A professora não vai perder. O que ela vai fazer para separar o milho da pipoca, o feijão preto e o feijão branco? É algo para a gente pensar. Mas um dos questionamentos que estavam lá era assim, qual o maior número de fases que a gente pode ter? Aí eu vou colocar aqui, ó, que eu posso ter muitas fases. Mas, para a gente não ficar contando aqui 1, 2, 3 fases, aí nós já temos uma palavrinha para ajudar. Então, aqui eu tenho essa questão desse experimento, que eu tenho uma formação aqui, ó, que ela tem 3 fases, então ela é trifásica. Eu tenho também mais outra, que também é trifásica, ok? Se eu coloco um pouquinho dessa areia verde nessa terra preta, olha o que é que vai acontecer. Eu tenho uma bifásica, 2 fases. Depois de 3, professora, a gente vai ter que dizer 4ª fase, não. Nós vamos dizer polifásica. Então, não vai precisar de contar. Quando tiver mais de 3 fases, a gente já diz polifásica e todos vão entender que tem 3, né, mais de 3 fases. Muito legal. O que é que nós ainda podemos fazer aqui? Né? Eu trouxe um monte de material para dizer a vocês que a nossa aula passa aqui. Né? Vai vir aqui. Mas essa mesma mesa a gente vai dar continuidade a outros assuntos. O que é que eu tenho ainda para trabalhar com vocês? Eu tenho agora uma atividade. Como será essa atividade? Eu vou propor a vocês que numa folha de papel, né? O que é que vai ter nessa folha de papel? Vocês vão pegar a folhinha de papel e vocês vão montar 2 esqueminhas como esse. Em um esquema, vocês vão colocar misturas homogêneas. E vocês vão olhar em casa, em vários locais, como é essa questão da mistura homogênea. E aí, o que é que eu tenho em relação à construção?
O que é que eu vou ter em relação à construção? Eu coloco aqui para vocês que a mistura homogênea, vocês vão colocar. A mistura heterogênea, vocês aqui também irão colocar. Então, sempre colocando alguns exemplos, ok? Então, eu quero 3 exemplos de mistura homogênea e 3 exemplos de mistura heterogênea. Vocês não podem esquecer que vocês irão fazer isso bem feito, bem caprichado. Tira a foto e deixa armazenada. No momento certo, eu vou dizer para onde vocês vão enviar. Não é isso? Professor, eu posso fazer isso no caderno? Pode fazer numa folha à parte e leva lá para a sala de aula, junto com o seu professor da escola, junto com outros colegas, vocês mostrarem como foi feito. Eu acredito que o professor vai ficar muito feliz de você estar levando aí uma atividade, não é? Porque ele vai trabalhar esse conteúdo e você já vai também apresentar para ele o que você fez, além das atividades. Não esquece de trabalhar a leitura do texto, fazer a atividade semanal, fazer a atividade digital. Tudo isso vai ajudar bastante a vocês entenderem bem esse assunto. Então, faz numa folhinha, coloca seu nome, coloca aí tudo bem direitinho, para que a gente tenha um melhor, né, trabalho exposto aqui. Os melhores. Vamos trazer aqui alguns dessas atividades. Legal, né, pessoal? Então, gente, a nossa aula ela está encerrando, mas eu já quero deixar algumas dicas. Algumas que nós fizemos aqui, a gente vai ter que conseguir. Próxima aula teremos outras experiências. O que é que nós vamos mostrar aqui? O que é que eu vou demonstrar aqui para vocês? Prestem bastante atenção. O que é que eu vou mostrar? Eu vou trazer isso aqui e a gente vai conseguir separar. Como é que eu vou separar esses grãos de feijão, do arroz e assim de todos eles? Como é que a gente vai separar? Então, nós vamos trabalhar com separação de mistura. Então, a separação de mistura é a continuação do que a gente está vendo aqui, ok? Bem legal, não é? O que é que nós vamos fazer mais? Pessoal, nós vamos trabalhar com ímã. Eu vou trazer para vocês alguns metais e a gente vai trabalhar com ímã. Vamos trabalhar com muita coisa que tem aqui e outras mais. Então, até a próxima aula e nos veremos com mais experiência. Um grande abraço. Tchau, pessoal! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Desta vez, eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas do Travessia e Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O canal 22.3 contemplará os estudantes do Travessia
com aulas das 7h30 da noite até as 7h45, e da Educação de Jovens e Adultos, módulos 1 ao 5, com exibição de aula das 7h45 da noite até as 9 horas. Anotem tudo direitinho, os canais e horários das aulas de vocês, e se programem para as aulas. Em breve, eu volto com mais novidades do Educa Recife. Até já!